Boa noite, queridos irmãos e amigos. Nós estamos retornando à nossa live nessa tarde e queremos que esse tempo seja de edificação para a sua vida. Vamos aprender um pouco mais do Senhor na sua palavra e que esse tempo também lhe favoreça um momento de paz na meditação da palavra de Deus juntamente conosco. Vamos ouvir uma canção tocada enquanto você e outros amigos possam também estar chegando, sintonizando conosco esta live. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como um dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Deus seja louvado por esta mensagem musical e sabemos que o Senhor está conosco, ainda que as coisas possam estar tão adversas, né, vivendo essa crise tão difícil que a humanidade está sofrendo nesse tempo, mas quando a noite pode durar uma noite, né, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor restaura, porque o Senhor fortalece nossas vidas, não é verdade? Eu quero orar por você e quero orar abrindo essa live, pedindo que Deus nos dê sabedoria e compreensão de tudo que vamos viver nesse tempo, amém? Ó Deus, eu te louvo pela vida, te louvo pelo teu amor, teu carinho, te louvo, Deus, porque tem sustentado nós até aqui, te louvo pela boa chuva que tem caído, te louvo pelo teu cuidado, proteção com as nossas vidas, te louvo, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, te louvo pelo culto que tivemos pela esta manhã, tão agradável, pela boa palavra que temos ouvido, Senhor, a boa música, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está cuidando do seu povo. Muito obrigado, Senhor, e que cada vida, cada irmão, amigo que está sintonizado conosco nesta live, possam, ó Deus, ser edificados, serem animados, desafiados para prosseguir
diante de toda a adversidade desta vida. Assista-nos, portanto, nesse tempo, e que seja algo bem agradável, bem gostoso em nosso tempo, orando, buscando ao Senhor Jesus, nos edificando nesse tempo. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Amém. Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus ao seu coração. Na verdade, eu quero ler uns trechos de alguns versículos da Palavra de Deus que tem falado ao meu coração. No Provérbios capítulo 5, versículo 1, nós lemos: meu filho, dê atenção à minha sabedoria e incline os ouvidos para receber o meu discernimento. O capítulo 7, versículo 2 nos diz: obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. 8:35 nós lemos: amo os que me amam e quem me procura me encontra. E o versículo 9, o versículo 10, eu leio 9 e 10, eu leio: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Senhor é entendimento. 10, 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Que Deus continue aplicando a palavra do Senhor ao seu coração, ao meu coração, em textos e nesse livro tão maravilhoso que é o livro de Provérbios, cheio de instruções de sabedoria para as nossas vidas. Sabedoria, instrução, prática para uma vida agradável, temente ao Senhor. Falando em Provérbios, quero lembrar uma pequena agenda aqui, que estamos vivendo um tempo muito agradável, muito gostoso de meditação no livro de Provérbios, um programa de meditação espiritual para o enriquecimento da nossa vida. Então, nós estamos lendo um capítulo por dia, fazendo uma observação de um versículo que chama a atenção à sua vida, escrevendo, para memorizar ainda melhor e fazendo uma pequena meditação em cima dele, orando logo depois, enfim, gastando pelo menos uns 15, 20 minutos em tempo a sós com Deus, nesse processo tão gostoso de memorização, de fixação da palavra de Deus no seu coração no livro de Provérbios. Então, se você, querido irmão ou amigo que queira participar conosco, então pode começar aí. Hoje nós estamos no capítulo 10, dia 10, então dá uma leitura rápida até o versículo 10 e tenta pegar todo o contexto até o capítulo 10 e prossegue com a gente, vai ser muito edificante para a sua vida. Vê um horário lá antes de deitar, ou bem cedinho, enfim, um horário que você tem que dê para gastar uns 15 minutos com isso, amém? Hoje nós tivemos um culto pela manhã também, estamos tendo culto presencial, alguém tem nos perguntado, temos tido culto presencial pela manhã e aos domingos, Então venham, tem sido muito gostoso, os irmãos estão correspondendo, se esforcem. Esse é o único culto que estamos tendo diante desse momento de pandemia. Sim, final de semana. Nós temos um culto quarta-feira também, Quarta-feira também temos um culto de oração, basicamente de oração, e onde clamamos, precisamos de clamor, precisamos de consolo, precisamos de clamar ao Senhor, interceder ao Senhor por todas as coisas, as adversidades desse momento e pedir forças para o Senhor. Então, temos tido um tempo também gostoso com alguns irmãos que têm se prontificado nisso. Esforce um pouquinho, venha, é gostoso, é rapidinho, Que Deus possa assim abençoar a sua vida. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança para que você possa se reunir, e estar na igreja com segurança, servindo ao Senhor. Amém? Essa é a nossa caminhada e estamos sabendo e convictos de que estamos caminhando certo, Temos orado bastante, muitos irmãos, muitos amigos, muitas perdas de pessoas, amigos tão queridos nessa semana, Foi uma semana de algumas perdas valiosas, preciosas para nós,
e estamos compactuando nessa dor, chorando com os que choram, né? Se alegrando com os que se alegram. Então é um tempo realmente de viver intensamente, sensibilizados por toda a situação que está acontecendo. Com todo cuidado, com certeza, levando, continuando a vida e fazer aquilo que Deus quer e que façamos ainda enquanto temos tempo. Amém? Que Deus possa continuar falando ao seu coração nesta tarde, ok? Nós vamos meditar na palavra de Deus, buscar assim a compreensão dela para os nossos corações, pois este é um dos principais objetivos. Queremos alcançar você com uma palavra ao Senhor para animar o seu coração. Eu sei que você, querido, que teve pela manhã, que está nos assistindo, já se alimentou da boa palavra do Senhor nesta manhã, mas ainda queremos deixar mais um desafio para a sua vida, para fortalecer a semana e ter focos e fundamentos para uma vida tranquila, né? Deus tem falado ao meu coração, nós estamos trabalhando com temas bem livres e esse texto da Palavra de Deus já temos falado sobre ele, mas eu tenho certeza que há algo ainda especial e sempre novo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite, ok? Essa noite. Existem pessoas, queridos, que fazem certas perguntas para nós, talvez já fez para você várias vezes, em algum momento da sua vida, com o intuito de te dar, de fazer uma pegadinha, muitas vezes, te pegar no contrapé, para tentar te tirar do sério, ou te mesmo pegar você numa situação mais adversa. Quero dizer para você que muitas vezes nós precisamos entender que essas situações, que muitas vezes essas pessoas estão com artimanhas mesmo, querendo confundir, ridicularizar inclusive a nossa fé, nossas vidas, com perguntas às vezes assim inconcebíveis, perguntas que não têm nada a ver muitas vezes, né? Eu quero crer, eu acho que você já deve ter vivido alguma experiência assim, né? E ficou sem a resposta que deveria para aquele momento. Quais são as perguntas que lhe incomodam sobre a sua salvação? Quais são as perguntas que lhe incomodam sobre a sua salvação? Sobre a eternidade com Deus, a sua vida após a morte, né? A professora Dilson falou muito ao nosso coração sobre a questão da vida e a morte, né? Essas duas realidades, e trouxe realmente um desafio, mostrando bem claro as posições que devemos estar e o caminho e a intenção e o sentimento que temos que ter sobre essas questões. Mas é sempre bom pensarmos nisso, não é algo difícil e desnecessário para se pensar sobre a nossa eternidade com Deus, sobre a vida, sobre a morte. Por que não, né? Estamos num caminhar e com certeza são perguntas muito coerentes, muito reais. Muitas vezes o que eu tenho ouvido é que as pessoas, meus irmãos aqui, o acolá, elas têm uma dificuldade sobre essas realidades da vida, as realidades do presente, a realidade do futuro, a realidade da vida, da fé, né? As pessoas estão bastante confusas. Tem pessoas que vivem realmente uma grande confusão, fazem realmente perguntas inconcebíveis, como já disse, por causa desse caos que vive, dessa confusão interior que vive. Porém, Deus tem uma resposta segura. A palavra de Deus, ela é rica em responder e nos sustentar com verdades, né? A própria experiência do Senhor Jesus Cristo, dos seus discípulos, dos seus profetas, enfim, tem nos ensinado com segurança, caminhos seguros, verdades incontestáveis sobre a realidade da vida, a realidade da morte, a realidade da eternidade nossa com Deus. Jesus, ele sempre foi claro, ele não fazia rodeios, né? Muitas vezes ele era tão claro
e para ser bem claro e específico, ele buscava até falar em parábolas, né? Fazendo uma comparação com a vida presente, com as realidades da vida do dia a dia dos seus discípulos. Então Jesus ele foi muito claro. E o nosso tema hoje nos desafia, realmente é uma pergunta de alguém muito de Deus, um texto que você conhece, que ele também, essa pessoa estava com essa dúvida. É óbvio que a intenção mais no coração daquela pessoa era algo de não tanto responder a pergunta, a dúvida do seu coração, mas na verdade ele estava até mesmo tentando testar Jesus nessa questão. A pergunta que um grande mestre da lei fez, o fariseu, escriba, ele fez a seguinte pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O texto da palavra de Deus que está registrado esta pergunta, esse questionamento, está lá no livro de Lucas, do capítulo 10, versículos de 25 a 35, e eu quero ler para você, onde diz assim: certa ocasião, no período da lei, ele levantou-se para pôr Jesus à prova, entendeu? Para pôr Jesus à prova. E ele perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O Senhor então respondeu: o que está escrito na lei? E ele, com toda a segurança dos seus conhecimentos, disse: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e quando caiu na mão dos assaltantes, esses lhe tiraram a roupa, espancaram-no-se e foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, e quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo lado. Mas um samaritano, ele estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhes as feridas, derramando-lhe nele vinho e óleo. Colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Queridos, a vida eterna está dentro de uma vida, para uma vida de prática. A vida eterna está para uma vida temente ao Senhor, sensível às realidades das necessidades do próximo, do ser humano. Há uma realidade tão triste neste mundo, as pessoas estão vivendo para si mesmas, né? Inclusive aqueles que nem vivem para si mesmos estão degladiando entre si ou com os outros, os machucando, os matando, os oprimindo. O que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse e deixa bem claro que a melhor forma desse amor, dessa segurança, dessa resposta é quando nós estamos vivendo o centro da vontade dele, o centro da vontade do Senhor Jesus Cristo. Jesus precisou contar uma parábola, nessa parábola que eu acabei de ler, para mostrar para o homem algo tão necessário, tão prático, tão evidente nas relações humanas, né? Uma parábola que, conta uma realidade tão simples para você entender o que você deve fazer de fato, o que se deve ser feito dentro do contexto das nossas relações pessoais, relações humanas.
sabe, a consequência de uma atitude dessa, de coração, sabe, leva-nos a aproximarmos mais de Deus e termos a segurança de uma vida com o Senhor e, por conseguinte, termos segurança da nossa eternidade com o Senhor. Eu não quero tratar aqui sobre a questão da eternidade, eu quero saber, quero deixar claro a você que há uma eternidade. E essa pode ser com Deus ou essa pode ser sem Deus. E isso nós precisamos levar muito a sério. Quando esse homem faz essa pergunta, talvez no seu coração, a intenção de fato, como o texto disse, né, era pôr Jesus à prova. Mas quando se faz uma pergunta dessa, ela vai muito mais além, porque fala da nossa realidade pessoal, dos resultados pessoais do fim da nossa existência terrena. Quando a morte nos separa e nós começamos uma eternidade. E essa eternidade será o quê? Uma eternidade com Deus, uma eternidade sem Deus. Sem Deus. É preocupante, com certeza, mas como obter a salvação? Qual o procedimento um pouco mais prático, pastor, para que nós possamos ter a segurança dessa vida eterna? Suas dúvidas, suas preocupações reais, o que está no teu coração, o que você precisa de resposta sobre a segurança da sua eternidade com Deus real. Hoje é algo muito assim, preocupante, algo muito sensível, muito até dolorido, né, na nossa existência, está acontecendo. Estamos vendo perdas assim de maneira estrondosa, né, de pessoas, amigas, parentes, de perto, de longe, e assim de uma forma absurda. E com certeza é o momento de perguntarmos, fazendo essa pergunta de uma forma real, porque estamos passando, muitos estão passando, milhares estão passando, e nós vamos passar a qualquer momento da nossa vida. Essa é a realidade da vida humana. A sua pergunta, a sua questão, ela é real? Ou apenas você está querendo provar a Deus? Vamos analisar o texto rapidinho. O texto ele nos traz 4 lições bem especiais para entendermos sobre isso, né? E temos uma atitude muito mais relevante, muito mais consciente. E fazemos essa pergunta, sabe, talvez de uma forma bastante madura, constante na nossa vida. É tempo de se pensar nisto. Ah, não quero pensar nisso, a vida é bonita, é bela, tem muita coisa para fazer, muita coisa para realizar. Você entende? Amém, com certeza. Eu também quero ainda realizar muitas coisas, mas a realidade nua e crua da nossa existência é que ela passará. E há uma eternidade do outro lado que precisamos viver, né? Nós fomos instruídos hoje pela manhã na palavra de Deus que, sabe, nós temos uma eternidade, e essa eternidade precisa ser estabelecida ou com Deus ou sem Deus. Vamos analisar. A primeira lição que eu quero apresentar para você nesse texto da palavra de Deus é que é uma preocupação natural da humanidade. Não vamos fugir e não podemos fugir desse questionamento. Eu não posso imaginar alguém que não tenha feito, quem sabe, uma pergunta dessa para si mesmo, né? Como será depois? Como será depois? É uma preocupação natural. O que farei para herdar a vida eterna? Óbvio que esse homem ele foi um pouquinho mais além, porque ele buscou já algo que parece que ele tinha um certo fundamento, né? Ele sabia de uma eternidade, ele tinha preocupação e conhecimento de uma eternidade, né? Então a pergunta foi até um pouco mais enfática: o que farei para herdar a vida eterna? Né? Não necessariamente o que acontecerá depois da minha morte, né? Não. Muitas pessoas no Ministério de Jesus fez essa pergunta para ele, interessante, né? Porque é recorrente na vida do homem, do ser humano, essa pergunta, pela nossa fragilidade, pelo limite da nossa existência. Muitas pessoas queriam ter segurança sobre a sua vida,
E a minha pergunta é, você acredita que a sua existência é apenas um momento? Você acredita que a sua vida é apenas um momento? Né? Segundo a palavra de Deus, o salmista ele fala que ele está nos 80, 90, porque isso depois tudo é enfado, é canseira, é dor, sabe? Então a coisa fica muito mais lenta, muito mais difícil. Você acredita que a existência é apenas um momento tão curto? Sim, realizamos coisas maravilhosas, mas para pensar, né, o ontem já foi, o amanhã, o hoje estamos vivendo, o amanhã não saberemos, é incerto. O que você fará ou faria para dar essa eternidade, já que é tão breve, tão curta essa existência, tanto no campo material da sua vida, da sua existência, como no campo espiritual, principalmente. Queridos irmãos, Jesus ele é muito enfático, né, quando ele traz para nós desafios, como está escrito aqui no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 2, nós lemos nós lemos a seguinte palavra: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvo. João 14,6 é bem conhecido de nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De modo então, queridos, que essa primeira implicação deve chamar-nos a atenção. A nossa pequena existência é um plano natural da humanidade. Segunda, nós complicamos quando podemos simplificar. Sabe, muitas vezes a gente faz perguntas que estão, sabe, totalmente descabíveis e respostas que talvez nem mereçam respostas, né? Perguntas que às vezes nem merecem resposta melhor, né? Sabemos o que fazer e queremos justificativa para fazer. Os versículos 27 a 29, existe uma colocação do Senhor Jesus Cristo, aliás, daquele escriba, né? Daquele mestre da lei. Quem é o meu próximo? Parece tão óbvio e tão natural, né? Quem é meu próximo? Mas um homem que, na qualidade, no conhecimento que ele tinha, não poderia fazer uma pergunta como esta, né? Na verdade, ele queria, então, estava mesmo tentando provar ao Senhor Jesus Cristo. Mas será que não é esta também a dúvida do seu coração? Talvez ele não estava, e porque não estava fazendo a vontade de Deus, ele não estava com convicção de fato de quem era o seu próximo. Segundo o sentimento do Senhor Jesus, embasado na pergunta com que ele fez sobre a eternidade da vida dele. Sabe, queridos, o orgulho tem sido o obstáculo da nossa segurança eterna. O orgulho, porque nós achamos que estamos sob todo o controle das coisas. Achamos que podemos comprar Deus com os nossos sacrifícios, com as nossas conveniências, né? E os nossos conceitos já estabelecidos sobre fé, sobre vida, sobre eternidade e sobre Deus. Reinventamos o processo da salvação. Isso é terrível, porque sabe quem é meu próximo, né? Sobre o aspecto, inclusive, da salvação, que é fazer o bem, que é amar uns aos outros. Você entende? Que é estar no centro da vontade, fazendo desta forma, né? Então, muitas vezes nós achamos que podemos comprar Deus, reinventar o processo da salvação. Criamos boas obras, sacramentos, atalhos místicos, atalhos religiosos, para tentar, comprar Deus sobre essas questões. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, você e a sua casa. Crer é fazer o que Jesus fez. Crer é fazer aquilo que Jesus pede sem qualquer reserva, sem qualquer questionamento. É se dar, se pôr à disposição, como Jesus se deu, se pôs à disposição.
Terceira lição que nós temos implicando para esta tarde é que sobre a questão da salvação, da eternidade das nossas vidas, da nossa relação com Deus, é que a prática é mais eficiente do que a teoria, muito mais. Aquele homem, ele estava calçado, né? Ele estava embasado em todos os seus conhecimentos das escrituras, das leituras, de todas as análises, né? As interpretações. E ele foi talvez tão arrogante diante de Deus, diante de Jesus, fazendo essa pergunta. Muito cuidado, porque a prática ela é mais eficiente do que a teoria. Essa é a nossa terceira lição. Vê que Jesus fez. Ele não foi lá nos livros, ele não fez uma dissertação filosófica para mostrar para aquele homem. Não, ele foi na prática, sabe, da vida, os acontecimentos, as realidades da vida. E ali estava, sabe, um fato, um caso que talvez era recorrente, natural, como está acontecendo nos nossos dias hoje, né? Tá? De repente, um rapaz está viajando e é assaltado e é machucado, passa um religioso, passa um intelectual, você entende? E não faz nada. Passamos de largo porque não queremos nos comprometer com isso. Mas passa alguém que ensina que quem é o próximo e o que é ser próximo. O que é ser próximo. Tudo que você precisa fazer é, de fato, desculpa a redundância, fazer. Não vive a teoria, mas a realidade, a prática, sabe? A palavra de Deus, os ensinos de Jesus é prático. Você entende? Quando nós recebemos a teoria, ela não é lida, ela não é entendida para apenas ficar computada em nossa mente, mas é para ser colocada em prática. Sabe o que as pessoas fazem? Vão lendo um dia, vou pensar nisso. Quando estiver preparado, eu tomo uma decisão sobre isso. Isso daí é a teoria que está sendo acumulada para não sei quando, ou que oportunidade ter para se pôr em prática. À medida que eu tenho conhecimento, é necessário que eu coloque isto em prática na minha vida, na minha existência, porque o tempo passa, né? E de repente, quando formos pensar em praticar, já é tarde demais ou não estamos em condição de assim fazer. Amados, não pensa no que você pode fazer, mas no que Cristo já fez por você e pode fazer para que você tenha a segurança. Ele fez, ele tinha toda a teoria, mas quando ele está aqui na Terra, ele não vem viver a teoria, ele vem viver a prática daquilo que era para ser feito e ensinado aos homens, tá bem? Como herdar a vida eterna, né? Então, a prática é mais eficiente do que a teoria. Faça o que Jesus fez. A última lição que eu tenho, a verdade é uma só, mas nós torcemos e queremos a meia verdade para satisfazer o nosso coração. Isso é tão triste, tão perigoso no coração do Isso faz parte do orgulho, do egocentrismo da natureza humana. Quarta lição, a verdade é uma só, mas torcemos, queremos a meia verdade para satisfazer o nosso ego. Vá, faça o mesmo, Jesus falou no versículos 36 e 37. Depois que ele mesmo, aquele rapaz, concluiu na pergunta de Jesus, né? Quem é o próximo? Então ali, ele então disse, é aquele que o curou, aquele que tratou dele, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Com Jesus não há meio termo, ok? A verdade é uma só. E quando nós torcemos, se entende, tão somente estamos tentando conveniência para satisfazer o nosso próprio ego. E
E isto não nos traz nenhuma expectativa, não nos traz nenhuma segurança, não responde às questões mais profundas da nossa vida, da nossa alma. A questão é, vai e faz isso mesmo. Aquele que teve misericórdia, aquele que teve compaixão, aquele que o curou, aquele que fez algo prático. Vá e faz o mesmo. Sabe? Não há meia verdade. Olha, tenta chamar algo, chama B, chama C, transfere essa responsabilidade para alguém porque ele é mais conhecedor dessa situação. Não. Vá e faça o que Jesus faria, acima de tudo, muito mais acima do que aquele samaritano fez na parábola que Jesus contou. Vá e faz o que Jesus faria. Quer herdar a vida eterna? Faça o que Jesus mandou, faça o que Jesus faria, nas circunstâncias mais adversas da vida. Tá? É momento de ajudar ao próximo, é momento de chorar com o próximo, vamos chorar. É tempo de sorrir, vamos sorrir. É tempo de chorar, vamos, li essa passagem do domingo passado. É tempo de, lá em Eclesiastes, que está registrado, vamos usar o tempo de hoje, porque o de ontem já passou e o de amanhã não nos pertence. Então, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Quer saber como herdar? Faça o que Jesus fez, tá? Obedeça os seus mandamentos, busque sabedoria, entendimento, conforme o Provérbios está nos ensinando, nos falando cada dia. Crê na palavra do Senhor, não teoricamente, mas na prática. Hoje creio que é o momento de colocarmos a pouca teoria ou a simples teoria bíblica da palavra de Deus que temos em nosso coração em prática, colocá-la em prática. E eu quero concluir então essa palavra desafiando nossos corações, dizendo exatamente isso, amados e queridos amigos, tá? Não tenha dificuldade de estar fazendo essa pergunta para si mesmo com um objetivo positivo, claro, um objetivo verdadeiro. Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Porque nós temos uma vida eterna, você entende? Mestre, o que eu posso fazer de melhor? O que eu ainda posso fazer grandioso para herdar o reino de Deus, conforme o Senhor tem posto na minha vida, no meu coração? Independentemente com quem, sabe que Jesus vai te responder algo muito precioso, sabe? Não sei se ele vai te contar uma parábola como esta, uma vez que já está até escrita para o nosso ensino, mas alguma realidade da sua vida presente, ele vai dizer que esta prática, esta ação no seu coração é fundamental. E talvez eu ajudaria uma palavra de, olha, obedeça ao Senhor, tema o Senhor, sirva o Senhor, busque o Senhor continuamente, e isso vai lhe dando segurança sobre a resposta dessa pergunta tão maravilhosa, tão importante ao seu coração. Algo muito fundamental, muito importante para considerarmos essa relação com Deus para a nossa eternidade. Admite o seu pecado, suas limitações, sua fraqueza, diga para ele, fala, ele quer tratar isso, ele quer recuperar isso, ele quer curar isso. Crê que ele pode perdoá-lo, crê que ele pode te restaurar, te levantar, fazer novo. Caminhe com Jesus, aprenda com Jesus, viva de fato com uma intensidade maior com Jesus, E você vai ver que o caminho e a verdade para a eternidade e tão somente Jesus. Alguém deseja fazer isso nesta noite? Faça. Eu, você, meu irmão, qualquer um. Você entende? Nos disponibilizemos um pouco mais profundamente para termos essa resposta e termos as tranquilidades dessa resposta no nosso coração. Você está seguro desta promessa? Se você fazer o mesmo que Jesus faria, você herdará a eternidade com Ele? Vá em frente, tá, querido? Eu quero orar por você, vou estar orando por você, ore por mim, sabe? Vamos almejar
essa eternidade de uma forma muito mais intensa, prática para o tempo de hoje. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar por você, vou orar por outros, tantos quanto precisam da oração. Deus está por nós, Deus está querendo ouvir o nosso clamor. Há um clamor, um choro, uma dor que nós precisamos ser recuperados sobre isto. Nós, quando eu digo nós, a humanidade, de uma forma global, geral, principalmente os nossos irmãos, você, querido irmão, que de uma forma tão profunda, tão mais profunda, estamos sofrendo essa separação, mas que não tenhamos dúvida nenhuma de que a eternidade talvez já tenham alcançado aqueles que já foram antes de nós. Ora, Senhor, Pai de amor, em nome de Jesus, eu sei que, ó Deus, o Senhor está no controle da história, e está, ó Deus, nos preparando, ó Deus, cada dia, cada momento, e hoje o Senhor traz mais uma vez essa palavra, tão conhecida, talvez tão elementar para alguns, mas é a palavra do Senhor, é um ensino tão profundo, Senhor, de dúvidas que estão em nossos corações para os dias de hoje, principalmente para os dias de hoje, onde vidas, muitas vidas, têm separado da nossa relação humana. Pessoas tão próximas, pessoas tão amigas, pessoas de longe, pessoas de perto. Deus, em nome de Jesus, fortaleça a nossa expectativa, a nossa confiança da nossa eternidade com o Senhor, o propósito com que o Senhor criou-nos. Louvado seja o nosso Senhor, porque o Senhor está assistindo nossas vidas nesse sentido. Toda glória seja dada a Ti, toda honra seja dada a Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso eterno Deus, que nos chamará para a sua eternidade contigo. Toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Pai, continua a preparar as nossas vidas, que essa semana seja uma semana também de graça e misericórdia do Senhor, assistido, meu Deus, em todos os nossos caminhos. Fortaleça-nos, Senhor. Amigos, pessoas que estão em leitos de dores e expectativas muitas vezes, ó Deus, não são as boas, humanamente falando. Em nome de Jesus, assista segundo a sua soberania, Senhor, e poder, vontade e verdade, cada um, Senhor, da paciência, da tranquilidade, as equipes médicas que estão desgastadas, Senhor, ó Pai amado, põe consciência na vida da humanidade, ó Deus, que está tão despreocupada e se envolvendo, ó Deus, sem qualquer temor, sabe, desse inimigo, ó Deus, que está devastando a humanidade. E Deus, e muitas vezes essas pessoas estão longe de Ti e não terão a eternidade com o Senhor, ó Deus. Tão longe, Senhor, do centro da vontade do Senhor. Deus, fala aos nossos corações, ensina-nos, para que aproveitemos cada oportunidade para falar do Senhor, do temor, do poder do Senhor nessas vidas. Não nos deixe calar por causa da situação, da crise. Pai, eu abençoo cada vida, cada irmão, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade nos assista durante essa semana. Eu te oro no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Amém? Boa semana para vocês. Mais uma vez foi bom estar junto com você, querido irmão, amigos, que vivamos mais intensamente esse tempo da Palavra de Deus. Amém? E assim quero fazer enquanto Deus me permitir fazer. Tá bem? Que Deus abençoe. Vai embaixo. Vamos estar em paz, vivendo a expectativa e a esperança da nossa eternidade com o Senhor.